Muito boa tarde a todos. Peço por gentileza que os vereadores e o público em geral desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Determina o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Valdecir Schmaier, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores da 29ª reunião ordinária do ano de 2022, da 17ª legislatura, realizada em 27 de outubro, às 17h30. Luiz Fernando Zabotti de Mello, Claudiomiro Pavan, Valdecir Schmaier, Diego Poleto, Joelson de Lima, Ederson Schenkel, Valentim Borges da Silva, Marilene de Mello Chitolina, Alex do Nascimento. Sob a proteção de Deus e na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do ano de 2022 dessa Assembleia Municipal. Convido a secretária da Casa agora para fazer a leitura de um texto bíblico. Porque os braços do injusto serão quebrados, enquanto o apoio dos justos é Deus. Deus conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. Palavra do Senhor. Peço agora ao secretário-geral que faça a leitura das atas anteriores. Ata 28 da sessão ordinária e ata número 7, sessão extraordinária. Ata 028/2022. Ata da 26ª sessão ordinária do ano 2022, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de outubro, às 11h, no plenário, vereadora Joana Maria Hart, sob a presidência do vereador Luiz Fernando Zabotti de Mello, que convidou o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Valdecir Schmaier, para fazer a chamada dos senhores edis, o qual a fez, e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores: Alex Severino do Nascimento, Ederson de Leichenque, Joelson Vicente Domingos de Lima, Claudiomiro Pavan, Diego Luiz Poleto e Valentim Borges da Silva. Registrou-se a ausência da vereadora Marilene de Mello Chitolina. A ata da 27ª sessão ordinária de 2022, depois de lida, foi aprovada sem restrições. Não havendo expediente do dia, passou-se em ordem do dia. Projetos de lei em segunda votação 039/2022, pós discussão e votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei em primeira votação 040 e 041/2022, pós discussão e votação foram aprovados por unanimidade dos presentes. Moção 019/2022, pós discussão e votação foi aprovada por unanimidade dos presentes. Com o fim da ordem do dia, foi realizada homenagem à empresa Benatti Representações e Transportes e, após, dada a palavra aos senhores edis. Todavia, todos dispensaram o uso da palavra. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou para a sessão extraordinária que foi realizada em seguida e convidou para a próxima sessão ordinária em 27 de outubro. Cópia da sessão na íntegra disponível na Secretaria da Casa. Ata 07/2022. Ata da 7ª sessão extraordinária do ano de 2022 da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de outubro, às 11h30 no plenário, vereadora Joana Maria Hart, sob a presidência do vereador Luiz Fernando Zabotti de Mello, que convidou o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Valdecir Schmaier, para fazer a chamada dos senhores edis, o qual a fez, e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores: Alex Severino do Nascimento, Ederson de Leichenque, o Joelson Vicente Domingos de Lima, Claudiomiro Pavan, Diego Luiz Poleto e Valentim Borges da Silva. Registrou-se a ausência da vereadora Marilene de Mello Chitolina. A seguir, o senhor presidente declarou aberta a sessão e passou-se em ordem do dia. Projetos de lei em segunda votação 040 e 041/2022, pós discussão e votação foram aprovados por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Coloco em discussão as atas que acabam de ser lidas. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, caso ao contrário, manifeste-se. Ficam aprovadas, então, as duas atas por unanimidade dos senhores vereadores. Passamos agora, então, à ordem do dia. Projetos de lei em primeira votação. Projeto de lei 043 de 2022, em sua primeira votação. Autoriza o município de Dionísio Cerqueira a realizar convênio com o município de Palma Sola, Santa Catarina, para execução do projeto Basta e da outras providências. Coloco, então, em discussão o projeto de lei número 43 de 2022, em sua primeira votação, oriunda do Executivo Municipal. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, caso ao contrário, manifeste. Fica aprovado, então, por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei 044/2022, sua primeira votação. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do município de Dionísio Cerqueira e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei número 44, 2022, em sua primeira votação, oriundo do Executivo Municipal. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Fica aprovado, então, por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de Lei 045 de 2022, sua primeira votação. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional no Orçamento Geral do município de Dionísio Cerqueira e da outras providências. Está em discussão, então, o projeto número 45 de 2022, em sua primeira votação. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Aprovado, então, por unanimidade dos senhores vereadores. Passamos agora, então, indicações e requerimentos. Requerimento 072 de 2022. Os vereadores que abaixo assinam representam os termos do regimento interno o presente requerimento ao Executivo Municipal, levando em consideração a Portaria 674/GM, de 3 de junho de 2003, a Portaria 650/2006, a Portaria 215/2016, artigos 3º e 4º da Portaria 1378/2013 e a Portaria número 1025/GM/MS/2015, entre outras portarias do Ministério da Saúde referentes ao repasse da União aos municípios, estados e Distrito Federal, a fim de garantir aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias o recebimento de incentivo financeiro adicional, além do fato de que, no final do ano 2021, o Fundo Nacional de Saúde, conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, repassou para cada agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia cerca de R$ 1.550 como pagamento da gratificação de final de ano, e que, no ano 2022, esse incentivo financeiro adicional deverá ser de R$ 2.424. Assim, solicito as seguintes informações. Primeiro, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do município de Dionísio Cerqueira receberam tal incentivo financeiro adicional no valor de R$ 1.550 como pagamento da gratificação de final de ano de 2021. Segundo, esses servidores receberão incentivo financeiro adicional no valor de R$ 2.424 como pagamento da gratificação final de ano em 2022. Dionísio Cerqueira, 27 de outubro de 2022, vereadores Marilene e Alex. Está em discussão o requerimento número 72 de 2022. Vereadores Marilene e Alex. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, então esse requerimento é mais como uma referência que nós precisamos até para repassar para os agentes de saúde a respeito desse incentivo, dessa gratificação, né, desse repasse que aconteceu em 2021 e precisa acontecer em 2022, um repasse do Fundo Nacional de Saúde para os municípios, que é um incentivo para os agentes de saúde e os agentes de endemias. Nós tivemos conhecimentos de municípios que já estão pagando esse incentivo em parcelas mensais. Então, a gente solicita, eu e o vereador Alex, em forma desse requerimento, que o secretário de Saúde, o nosso prefeito, nos esclareça como está essa situação, que, conforme o relato dos agentes de saúde, por nenhum momento eles recebem ou estão recebendo esse incentivo. Obrigado, vereador Marilene. Continua em discussão o requerimento. Senhor presidente, demais vereadores, cumprimentar os servidores da casa, a imprensa, as pessoas que nos visitam hoje, a Gisele, o Ledo, que sejam bem-vindos e fica o convite para participar sempre com nós. Dizer que esse requerimento, como a vereadora Lene falou, a gente não tem o conhecimento se vai ser repassado ou não essa gratificação a esses servidores, e que alguns municípios fazem o repasse e alguns não fazem, mas que, se não ser feito o repasse para essa finalidade, conforme as portarias dizem, ele pode ser como uma improbidade. Então, pedir também para o líder do governo que leve essa cobrança nossa, já cobrei em outra sessão, mas faz muito tempo que não vem resposta dos nossos requerimentos. Teve um certo momento que vinha, agora não vem mais. A gente quer evitar estar fazendo denúncia no Ministério Público, mas se não vir as respostas dos requerimentos que estão pendentes já há bom tempo,
Infelizmente, a gente vai ter que fazer essa denúncia no Ministério Público para a gente ter informações. Tem vários requerimentos meus, inclusive na questão de saúde, onde eu fiz alguns questionamentos e eu acredito que a administração tem que respeitar nós vereadores e tem que passar as nossas respostas aqui até para a gente poder informar a população e as pessoas que nos cobram no dia a dia e que têm interesses também nos requerimentos que fizemos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Alex. Continua em discussão. Não havendo ninguém para se manifestar, eu gostaria aqui, então, de contribuir para o requerimento aqui do vereador Alex, da vereadora Marilene. Saudar a toda a população, uma forma muito especial o meu amigo Ledo, que atendeu o convite. Tem muito prazer aí em ter a nossa sessão, a Gisele, também toda a imprensa, os funcionários da casa, enfim, todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Pelo que eu tenho conhecimento, antigamente, o antigo PEMAC, não sei se vocês lembram, quando existia, o PEMAC ele vinha como forma de incentivo para cada profissional da saúde. Agentes de saúde, agentes de endemias e tal. Desde 2009, então, a partir da portaria número 3.222, de 2019, esse recurso não vem mais para cada profissional, e sim para toda a equipe. Mas gostaria também, se for possível depois, a vereadora Marilena Alex pode estar falando agora, quais municípios que estão pagando para nós se informar de que forma que estão pagando. Aí a gente levaria também essa preocupação aí do governo, da Secretaria Municipal de Saúde, né, para que a gente, se realmente for direito dos profissionais, e para ter certeza que eu e todos os colegas aqui vamos ser parceiros para que esses profissionais sejam pagos. Apenas para esclarecer, para contribuir. Senhor presidente, posso, a respeito do município, a gente entrou em contato com o município de Itapema, que nos repassou as orientações de como é pago esse recurso. E a respeito do PEMAC, esse recurso os agentes de saúde, segundo eles, nunca receberam. Quem recebiam eram os médicos e enfermeiros, eles nunca foram inclusos nesse recurso. Beleza, mais alguém? Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. Fica aprovado, então, por unanimidade dos senhores vereadores. Requerimento 073/2022. O vereador Valdecir Chimaia apresenta nos termos do regimento interno o presente requerimento à mesa diretora, para que seja enviado ofício ao comandante do Batalhão da Polícia Militar no município de Dionísio Cerqueira, solicitando que seja estudada a possibilidade de abertura e atendimento de efetivo policiamento no posto policial junto à Praça Municipal Professor Dalilo Quintino Pereira. Dionísio Cerqueira, 27 de outubro, vereador Valdecir. Conceda o tempo necessário, então, para o vereador proponente fazer a defesa de sua indicação. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Cumprimentar o público que está nos assistindo, que está aí presente, muito obrigado. Nossos assessores de imprensa, funcionários da casa. A questão agora se trata de segurança pública. Nós questionávamos muito, há um tempo atrás, que a Polícia Militar, com o efetivo que tem em Dionísio Cerqueira, se construiu a estrutura de uma sala para que fosse aberto um posto policial junto à Praça Dalilo Quintino Pereira, que está no centro. O que acontece? Muitos comerciantes, um grupo de comerciantes, até vou citar o nome deles, me procuraram essa semana e questionaram como é a farmácia da Fofa, da Cuca, também tem a loja da Fernanda Iscariote, na frente do Hotel Iguaçu, o Laboratório Proteus. Todos esses comércios, esses ladrões vagabundos, que eu acredito que sejam argentinos, eu acredito, quase sempre com uma moto argentina, quase sempre no mesmo horário, e aonde eles não conseguem roubar, quase sempre eles quebram a porta. E uma porta de vidro hoje não fica por menos de R$3.000, R$4.000 uma porta. Todos nós sabemos da nossa diferença cambial, da dificuldade de muitos comerciantes desses que pagam aluguel, e aí vem um vagabundo, em questão de minutos, lhe dá um prejuízo aí de 5, 10, 20 mil reais a esses empresários, geradores de empregos, pagadores de impostos. A minha sugestão
que seja aberto esse posto policial. Esse pedido, senhor presidente, eu gostaria que o senhor enviasse ao comandante, caso nós não for atendido, esse meu pedido eu vou levar direto a Florianópolis, para o comandante Pontes, para que estude uma forma, eu acredito que efetivo tem. E dizer mais, eu em várias oportunidades eu viajei, quase sempre nesses horários que esses vândalos estão abrindo nossos comércios, muitas das vezes a nossa polícia está preocupada em correr atrás das caixinhas de vinho, dos botijões de gás, de uma farinha, de umas bolsas de milho. Lá no distrito da Idamar, 2 vezes, 5 da manhã, 5:30 da manhã, eu indo viajar, a viatura lá. Não sei se estava fazendo segurança para a comunidade da Idamar ou se estava esperando algum contrabando. Cito isso porque, se o posto policial estiver aberto junto à nossa praça e a polícia receber uma chamada, em 30 segundos eu tenho certeza que a polícia vai estar em qualquer lugar aqui da cidade do centro. Então eu acredito que vai ser uma forma de inibir e esses caras não vêm mais aqui roubar de nós. O município de Barracão, eu vou entrar em contato também, mas eles estão trabalhando muito bem. Parabenizar a empresa do Dirceu, monitoramento, só que infelizmente essa empresa de monitoramento ela não pode trabalhar armada e muitas das vezes não podem chegar de cara limpa aí, que daqui a pouco pode ser recebido na bala. Então é bem complicado. Mas eles já salvaram algum comerciante de ser saqueado, porque eles ficam rondando a noite inteira no centro, para cá e para lá, e o que está faltando é uma polícia no centro. Vamos pegar um exemplo, se a polícia militar estiver lá no quartel e tiver uma chamada, quanto tempo para essa polícia chegar aqui no centro? É uma crítica construtiva, não é uma briga pessoal com a polícia, não é, mas é uma crítica que ela tem que ser feita. Nós, como vereadores, eu tenho certeza que não é só eu que sou cobrado. E muitas vezes sou criticado, e essa minha forma de trabalhar, e se alguém não gostar, pode votar em outro político na próxima eleição, e eu vou continuar nessa linha. Se nós abrirmos esse posto policial, eu não tenho dúvida, senhores vereadores, que nós vamos colocar mais segurança para nossos comerciantes. Então seria isso, gostaria da colaboração dos colegas vereadores. Muito obrigado, vereador Valdecir Chimaia. Continua em discussão a indicação do vereador. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a todos, inicialmente ao presidente Fernando Zabotti e os colegas vereadores, cumprimentar o público presente, nosso amigo Ledo aí se faz presente hoje também, a todos os servidores da casa, a imprensa, a todas as pessoas que nos acompanham aí pela mídia que sempre faz a cobertura da Câmara. Inicialmente, parabenizar aí o vereador colega Valdecir pela indicação, acho que é de suma importância e gostaria que o comando da polícia visse isso com bons olhos, que pelos fatos que a gente tem acompanhado e tem acontecido, geralmente esses arrombamentos sempre, se me corrijo aí, Valdecir, se eu estiver errado, é mais na região da faixa da fronteira aqui, né? Há tempos atrás, eles arrombaram a loja da minha filha também, pegaram o cara dentro da Argentina, então era argentino, pelo que a polícia de Barracão, no caso que lá era Barracão, investigou, sempre as mesmas pessoas, eles sabem certinho o nome das pessoas, mas eles pegam e poucos minutos depois já tem que largar. Então, eu acho que não é só a questão de abrir um posto policial, como, de repente, até falar com o Ministério Público, promotoria e tal, para que essas pessoas que tenham essa recorrência nesses tipos de coisa que eles fazem, que eles fiquem por mais tempo fechados, né? Então, a gente sabe aí que tem muitos que foram presos já várias vezes pela mesma situação, arrombamento, causando prejuízo aos empresários, alguns até com tornozeleira, e que poucos dias depois eles já estão cometendo o mesmo crime. Então, tornozeleira não está servindo para nada, a não sei, parece que está servindo como status para alguns na cidade, porque você vê muitos de tornozeleira que andam até nos dias de frio de calção e chinelo de dedo para mostrar que eles têm. Então, eu acho que tem que mudar um pouquinho a questão do Ministério Público, da promotoria, fazer um acionamento mais forte em cima dessas pessoas, porque em várias vezes a Polícia Militar também fez o seu trabalho, que é
ir buscar, prender a pessoa, a Polícia Civil também investigando, e 2, 3 dias depois a pessoa já está na rua, o prejuízo ficou com o empresário, ficou com a cidade, e as pessoas continuam aí livremente transitando na nossa cidade, de um lado para o outro da fronteira, e sempre causando esse tipo de prejuízo. Então, parabenizar mais uma vez a iniciativa do vereador, mas acredito que nós podemos até avançar mais nessa questão de segurança aí dentro do nosso município. E, com certeza, o posto no centro dará uma agilidade muito maior à Polícia Militar para que ela consiga combater esse tipo de dano que é causado à nossa sociedade. A gente sabe do crescimento aí que nós vamos ter futuramente, e com certeza nós precisamos aprimorar muito a nossa segurança aqui na nossa cidade também, para que dê um conforto maior para as pessoas que querem vir ao nosso município fazer seus investimentos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Claudimiro Pavan. Continua em discussão. Senhor presidente, quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, funcionários aqui da casa, Gisele, que nos visita aí, seja bem-vinda, o Ledo, seja bem-vindo também, né? Cumprimentar de forma especial a todos que nos acompanham via as redes sociais. Quero também parabenizar o vereador Valdecir e também não posso deixar de comentar esse assunto tão importante trazido aqui em discussão nessa casa, né? Esses roubos, esses furtos, arrombamentos, assim como pode ser chamado, né, é uma vergonha, né, inadmissível, né, o que está acontecendo em nossa cidade, Dionísio, Barracão, né, e como o vereador Pavan falou também, infelizmente ainda, né, as nossas leis são muito frouxas, né, para não dizer outra coisa, nossas leis. Mas se Deus quiser, vamos mudar isso aí, cada vez mais precisamos apertar, ter mais leis mais rígidas em nosso país, né, e precisamos buscar alternativa. O vereador Valdecir apresenta a alternativa de ter um posto policial aqui no centro. Eu acho que é louvável a iniciativa, é importante, né? Podemos, daqui a pouco, ter outras, né? Hoje a gente sabe que tem câmera, monitoramento, mas isso não está inibindo os vândalos, os ladrões, vamos dizer assim, os larápios, como poderia ser chamado, né? De estar, vamos dizer assim, causando tantos danos aos nossos comerciantes, né, das nossas cidades. E eu acho que fica feio, né, para a nossa cidade, para todo mundo, né, isso está acontecendo. Daqui a pouco inibe outras pessoas de estar investindo, né, aqui no nosso município e acaba tendo um aborrecimento das pessoas, né, dos comerciantes. Eu mesmo, lá no interior também já fui roubado e a sensação é muito ruim, né, é péssima, né. Além do prejuízo que causa para a pessoa, vamos dizer assim, psicologicamente também é um abalo, né? A pessoa que é furtada, que é roubada. Então a gente precisa fazer algo, né? A iniciativa do requerimento é algo louvável, tá de parabéns. E vamos também, né, pedir a Deus aí que nos ajude a escolher governantes, né, que vêm em busca de solucionar esse tipo de problema. Eu tenho fé, tenho esperança no nosso país, né, que vamos ter leis mais rígidas, mais severas contra esses malandros aí, larápios, vamos dizer assim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edinho. Continua em discussão. Não havendo mais ninguém, gostaria de me manifestar também quanto à indicação número 73 do Valdecir Chimaia, parabenizá-lo por essa iniciativa e escutando aqui um pouco dos relatos dos amigos, como o vereador Pavan falou, sabem quem furtou a loja de sua filha, foram lá, recuperaram notebook, celular, né, e outros bens dela, mas, infelizmente, o que nós precisamos é uma reforma no Código Penal e no Código de Processo Penal. Tenho certeza, eu tenho amigos promotores, já conversei também, a juíza que antecedeu aqui na comarca, isso dói muito para eles, né, eles têm que soltar, ainda mais nós, um município pequeno aqui, não tão pequeno agora, né, no Dionísio Cerqueira, acredito aí que, fim do censo, vamos passar de 18 mil habitantes, né? E a tendência, infelizmente, nós, numa área de fronteira, cada vez mais os roubos, os furtos aumentarem. Mas enquanto não tiver uma reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, lá em Brasília, então, a diminuição da maioridade penal também, que alguns candidatos falam de 15, 16 anos. A partir de 14 anos, a pessoa cometeu um furto, é cadeia.
Tem que ir para a cadeia, tem que pagar. Com 14 anos, todo mundo já é ciente, já é responsável pelos seus atos. Então, eu acredito que agora a Câmara dos Deputados renovou bastante, tem muitos deputados bons aí, e acredito que, de repente, agora vai sair do papel a reforma aí do Código Penal, do Código do Processo Penal e a menoridade penal também para esses infratores, usurpadores aí, que cada vez mais vem trazendo mais desgraça para todas as famílias. Não havendo mais ninguém, então, eu coloco em votação a indicação número 73. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso ao contrário, manifeste-se. Fica aprovado, então, por unanimidade dos senhores vereadores. Passamos agora, então, à moção. Moção de aplauso 020/2022. Os vereadores abaixo assinados, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, apresentam moção de aplauso nos seguintes termos. Considerando que o sarau literário Professora Patrícia de Camargo foi idealizado em 2015 pelas professoras de língua portuguesa Patrícia de Camargo, em memória, e Cristiane Bina Cardoso, e tem o objetivo de unir diferentes linguagens que permeiam o contexto escolar, contribuindo para a formação intelectual e principalmente cultural dos educandos, além de desenvolver o gosto pela aprendizagem das línguas, da leitura e da produção textual. Desde a sua criação, muitas produções ligadas principalmente aos processos de leitura e escrita foram desenvolvidas. Em 2017, o evento passou a contar com a importante parceria da empresa LPD Importação e Exportação, a qual também vem desenvolvendo, juntamente com a Unitri Faculdades, o projeto social Formando Pequenos Leitores, cuja finalidade seria o aprofundamento e a continuidade das atividades que promovem e incentivam o hábito e a importância da leitura na vida escolar. Este ano, o sarau, que proporcionou um belo espetáculo cultural a partir da união de toda a comunidade escolar, teve como tema a região sul e seus desdobramentos culturais, visando a apreciação de produtos culturais oriundos da representação do povo sulista. Sendo assim, a Câmara Municipal de União Cerqueira, atendendo a proposição dos vereadores que subscrevem, aprovou moção de aplausos à professora Cristiane Bina Cardoso, pela criação e organização do sarau literário Professora Patrícia de Camargo. Sala das sessões de 27 de outubro de 2022, vereadores Alex, Marilene, Luiz Fernando, Cláudio Miro, Valdecir, Diego, Joelson, Ederson e Valentim. Coloco, então, em discussão a moção número 20 de 2022. Senhor presidente, demais vereadores, acho que essa moção ela é justa pela ideia que as duas professoras lá em 2015 tiveram, aonde um projeto que deu certo está acontecendo. Esse projeto vem ajudando o desenvolvimento das crianças, vem preservando nossas culturas. Eu acredito que com a educação, quando se trata em educação, a gente ganha muito. Então, com a educação que a gente vai ter bons jovens, boas crianças e bons cidadãos. Então, essas professoras estão de parabéns. A Patrícia de Camargo em memória, mas deixou marcado aí na história do nosso município e também da educação esse lindo projeto. Então, por isso, a ideia de estar homenageando hoje a Cristiane Bina Cardoso, que é uma das idealizadoras, e também a empresa LPD, que também incentiva, ajuda, que é muito importante. Então, eu acho que é uma moção de aplausos simples, mas gratificante para essas pessoas que muito estão fazendo por nossas crianças. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Alex. Continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Fica aprovado, então, por unanimidade dos senhores vereadores, a moção número 20 de 2022, coletiva. Não havendo mais nada, então, passamos agora à palavra livre. Peço para que o vereador Valdecir Chimar me ajude aqui no sorteio dos senhores vereadores. Senhor presidente, passada a hora do dia, pedir a licença, que eu tenho que me retirar por outro compromisso. Obrigado. Primeiro vereador. Vereador Valentim Borges. Tem até 5 minutos, vereador Valentim, se assim quiser fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Lene, cumprimentar a todos os que se fazem presente na casa e também os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu só queria falar
um pouco sobre a viagem que fizemos semana passada em Florianópolis. E eu estive visitando o gabinete do deputado Maurício Scudelarc, o qual foi muito bem votado aqui no município de Dionísio na última eleição. E conversando com ele a respeito de conseguir mais um recurso, ao qual eu já tinha conseguido, nós já tínhamos conseguido um valor de 250 mil para um calçamento no distrito de Idamar, e, segundo o engenheiro, não foi suficiente, então, para que a obra fosse concluída até aonde nós pensávamos. E conversando com ele, então, ele colocou mais 150 mil reais para que aquela obra fosse concluída. Então, eu quero até parabenizar o deputado pelas ajudas que ele tem dado aqui para o município, dizer que foi uma viagem muito produtiva, além do aprendizagem, do curso que participamos. Então, voltamos aí com essa notícia aí de que o deputado Maurício Scudelarc, então, vai colocar mais 150 mil reais para que aquela obra do calçamento lá de Idamar, então, seja concluída. Segundo o que ele nos informou, que eles vão fazer todo o esforço possível para que agora, em mês de novembro, então, já seja repassado esse restante, o qual ele prometeu mandar para o município, para que aquela obra lá, então, seja concluída. Então, mais uma vez, volto a dizer que estamos trabalhando e buscando esses recursos, e dizer que isso é motivo de nós ficarmos agradecidos à administração que está colocando muito bem, fazendo essas obras, e também os deputados que tenho certeza que não só o deputado que eu apoiei, mas os colegas vereadores também têm tido muito êxito e contribuído muito para o município também. Então, seria essa informação, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Valentim Borges. Próximo vereador. Vereador Ederson. Tem até 5 minutos, vereador, se assim quiser fazer uso da palavra. Senhor presidente, cumprimentar colegas vereadores mais uma vez, pessoal que nos acompanha via as redes sociais. Quero falar aqui um pouco, parabenizar os servidores públicos amanhã pelo seu dia, amanhã 28, né? Servidores públicos municipais, estaduais e federais, né? Então, amanhã é o dia deles, parabenizar, prestam um serviço muito importante para a população, né? Eles que estão na linha de frente, no dia a dia, trabalhando, servindo a população, né? Servidores públicos, né? Servem a população com seu trabalho, parabenizá-los pelo seu dia. Quero também parabenizar a Secretaria de Educação. Observei, acompanhando, um tema muito importante que estão tratando nas nossas escolas municipais, a abordagem, disciplina financeira nas escolas, desde para as crianças do ensino fundamental. É muito importante essa matéria, essa instrução, né? Desde cedo, né? Saber dar valor, de onde sai o dinheiro, né? Conhecer dessa disciplina. Então, eu digo às pessoas que têm uma orientação financeira, uma disciplina financeira desde pequena, tem tudo para ser cidadãos bem disciplinados, né? Bem, vamos dizer assim, desenrolados, né, no seu dia a dia. Então, parabenizar a iniciativa da Secretaria de Educação, dos professores, de todas as pessoas envolvidas com esse trabalho aí nas escolas municipais do nosso município. Quero também falar aqui um pouco sobre o problema que aconteceu agora na última semana na Idamar, né? A queima de bombas, acho que os outros vereadores também foram procurados, também ficaram sabendo do problema lá. Quero dizer assim que é uma vergonha, né? Em pleno século XXI, né? Tá queimando bomba por falta de insuficiência de carga, né? Por parte
da Celesc do fornecimento de energia elétrica, né? A carga insuficiente. Aí causou a queima dos motores lá no distrito de Idamar. É uma vergonha, né? A Celesc é um descaso com o nosso município. Ano passado, esse ano, eu fiz requerimento aqui cobrando da Celesc mais investimentos, né, na área de ampliação de rede, né, ampliação de carga e também de rede trifásica. É uma vergonha, né, o descaso da Celesc com o nosso município. Até fazem investimentos, mas é muito pouco ao meu modo de ver, precisamos melhorar muito. Espero que o próximo governador, o governador Jorginho Melo, possa estar realizando essas melhorias, né, principalmente em todos os locais, tanto na cidade como no interior, nos bairros. Ouço muitas reclamações, muitas mesmo, né? Então espero que o governador se atente a isso, né? Nosso futuro governador Jorginho, né? Se atente a esse problema, né? E que dê atenção aí à nossa população. E quero também falar para as pessoas aqui que estão ouvindo, estão nos acompanhando, né? Não posso deixar de falar. Estamos diante da eleição mais importante da história do Brasil. Estava acompanhando aqui. Segundo dados, é a segunda eleição mais importante na história do mundo. O mundo está de olho nas eleições aqui no Brasil, né? Eu quero que cada um analise bem, que pense bem em quem vai votar, né? Tem um governo, é um modelo de governo. Não vai existir um governo perfeito aqui na Terra, não vai existir. Mas podemos melhorar muito. Aqui não vai ser paraíso, mas podemos melhorar muito. Falamos aqui recém, o Valdecir Schmaier levantou a presença aí de problemas com questão de segurança pública, né? É uma vergonha nossas leis, é uma vergonha, né? O bandido sai antes do que a polícia da cadeia, quando prende, né? A polícia ainda tem que ficar fazendo relatos, né, de como que ocorreu o furto, né? E o bandido é largado, o ladrão, o larápio. É uma vergonha. Mas eu quero dizer para os colegas vereadores, para a população que nos acompanha, que eu tenho esperança, que as nossas leis vão ser mais fortes, mais brandas, né? Não vai terminar com esses roubos, não vai terminar. Sempre vai existir, infelizmente, né? É natural do ser humano, da carne, sempre lá de vez em quando vai ter mas que deve diminuir isso, né? Então eu peço que as pessoas analisem bem o governo, né? Que está defendendo nós, que defende a pátria, defende a família, né? Que fala de Deus. Todos falam de Deus, mas tem um que é mais verdadeiro. Então eu quero dizer assim, quis Deus, eu não acredito em coincidência. Mas quis Deus de novo que em 2022 nós vamos votar 22. Precisamos votar 22 por bem da nossa nação. Eu peço para aquelas pessoas que não votam 22, eu respeito. Eu respeito porque eu já votei 13, infelizmente, não sei, já votei 13. Mas agora é 22. Estadual, federal, para o nosso bem, né, e para o bem de toda a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edinho. Próximo vereador. Pavan. Tem até 5 minutos, vereador Pavan. Obrigado, senhor presidente. Eu já tinha feito algumas anotações aqui, eu acho que é na linha do que o vereador Ederson, que me antecedeu, já comentou. Eu acho que nós estamos prestes a tomar uma decisão muito importante aí para o nosso país. Então, eu acredito que as pessoas devem pensar bem no momento do voto, tomar uma decisão correta, porque essa decisão de domingo, que são poucos minutos que você vai lá numa cabine e faz o seu voto, ela tem um reflexo durante 4 anos. E muitas pessoas, às vezes, levam a política como brincadeira, mas é uma brincadeira que, às vezes, pode custar muito caro. E isso já aconteceu, já nos custou muito caro, antigamente, você levar a política por brincadeira, ou até por não ter uma fiscalização e não ser mais sério. A gente sabe que muitas pessoas deixaram de votar no primeiro turno, então a gente teve aí uma abstenção bem grande. E como o vereador Ederson falou, então nós estamos aqui hoje falando para vocês que estão aqui na plateia nos assistindo, mas também a gente tem um alcance muito grande aí pelas redes sociais e o pessoal da mídia que divulga. Então a gente pede a todas as pessoas que estão nos assistindo que façam um balanço sobre o atual governo, os governos anteriores, e tome uma decisão e que essa decisão seja uma decisão sábia. Então, vou citar aqui alguns exemplos em um comparativo. Por exemplo,
Governo Bolsonaro, agora, dos últimos 4 anos, nós tivemos aí pandemia, teve uma crise muito grande a nível mundial, ainda está tendo, nós temos guerra que interfere muito, tanto na parte de negociação de produtos, commodities, como soja, milho, carnes, e também petróleo, fertilizantes, e isso interferiu muito. E graças a Deus, pela decisão do nosso governo, nós conseguimos ter abastecimento de fertilizantes hoje para que os produtores não tenham essa falta para produzir. Nós estamos servindo de celeiro do mundo hoje com a produção agrícola. E todos, quase, os ministros que foram ministros no governo Bolsonaro, eles se largaram a candidatos agora nessa eleição. Então, cito aqui Damares Alves, por exemplo, que era o Ministério da Mulher, eleita senadora, Marcos Pontes, senador, Rogério Marinho, senador, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, senadora, Ricardo Salles, que era ministro também, deputado federal, e inúmeros. E isso é uma avaliação muito bem feita, se você pegar e avaliar os ministros do governo Bolsonaro que foram para a campanha política, quase todos se elegeram. Então, quem colocou essas pessoas lá são os brasileiros que acreditaram no trabalho deles e, com certeza, não houve fraude nesses ministérios. Já se nós buscar os ministros anteriores, tem uma lista aqui que eu não vou nem ler toda ela, para não ficar muito alongado, mas quase todos presos, José Dirceu e assim por diante, Palocci. Então, assim, a maioria dos ministros do governo passado, todos passaram pela cadeia, presos, devolveram dinheiro, secretários devolvendo bilhões, milhões voltaram para os cofres do governo, que foi roubado. E ainda eu não consigo acreditar nas pessoas que querem que um governo com tanto roubo e tanta corrupção que existiu, está aqui hoje para concorrer e voltar a ser presidente. Um governo que foi condenado e por causa o CEP, da onde que ele tinha que ser julgado, era diferente do que era para ser julgado, ele foi descondenado. Uma vergonha nacional à justiça. Isso que nós comentamos antes aqui. Então, assim, eu peço que as pessoas pensem bem na sua decisão de domingo. Vamos pensar no Brasil, vamos pensar na pátria. Todos hoje que assistem os jornais, assistem essa velha imprensa, onde defendem bandidos por causa de recursos financeiros que vêm para suas empresas, e você vê um Supremo extremamente político, um Supremo Tribunal Federal que devia respeitar a Constituição, juízes independentes, autoritários, rasgaram a Constituição Federal, eles pisoteiam na Constituição, eles tomam as decisões conforme a cabeça deles, mas o mais engraçado de tudo isso é que é sempre para o mesmo lado. Então, assim, a gente vê essa semana a fraude que aconteceu no TSE, aí o presidente Bolsonaro pediu para que seja investigado e Alexandre de Moraes simplesmente disse que não pode ser investigado. 154 mil inserções de rádio para um candidato a mais do que para o outro. Então, uma fraude extremamente grave dentro do TSE. Então, se existe uma fraude lá e agora não pode ser investigado, você imagine como que é as urnas. Se a pessoa que era o responsável confessou que não tinha nenhum controle sobre isso aí. Então, peço a todos aí que pensem muito bem na sua decisão de domingo. Acredito que, avaliando as duas épocas de governo, a gente vê que o nosso presidente Bolsonaro conduziu muito bem o nosso país nesses 4 anos com toda essa diversidade. Agora avalie os outros 14 anos aí, onde o mundo inteiro crescia, o Brasil tinha um crescimento muito grande e as coisas não aconteciam. Aí agora, todo discurso, um é mentiroso, outro é mentiroso, mas a gente vê que
os recursos hoje passados para as pessoas que têm um acesso menor a recursos é muito maior que no tempo do governo anterior. Então, as pessoas hoje, por mais que nós passamos por momentos muito difíceis, as pessoas que têm são mais humildes lá, que têm uma dificuldade em manter sua família, hoje tem muito mais recurso do governo como ajuda do que era antigamente. Então, pense muito bem e peço a todos que, no domingo, temos a consciência de escolher muito bem quem vai nos governar pelos próximos 4 anos. E peço que todos avaliem essas questões. Eu sei que cada um tem a sua opinião, mas eu, particularmente, peço que votem no 22. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Claudio Miro Paravan. Próximo vereador. Valdecir Schmaier. Tem até 5 minutos, vereador. Então, novamente, cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, nossos visitantes, o público que nos assiste. Coutinho, que chegou agora aí, seja bem-vindo. Agradecer aos senhores vereadores pela votação unânime na questão da segurança pública, atendendo à aclamação da nossa população, dos nossos comerciantes, como eu falei anteriormente, pagadores de impostos. Então, nada mais justo que nós leve ao conhecimento e busque uma solução junto às autoridades competentes. Dizer também que na semana passada estivemos na capital do estado, onde foi visitado os gabinetes dos nossos parlamentares, que se elegeram, deputado estadual Valdir Kubalcini, deputado federal Valdir Kubalcini, deputado estadual Mauro Nadal, juntamente com o vereador Poleto, Rodrigo Minotto, onde já foi sinalizado recursos para 2023, os quais nos pediram para que enviasse relatórios de pedidos, de demandas, projetos, para que onde mais se encaixe, tanto na infraestrutura, como na saúde, como na educação. Enfim, em todas as áreas do município. Então, a gente fica muito feliz. A gente votou nesse primeiro turno, elegemos nossos deputados, todos bem votados. Acredito que todos os vereadores, independente de sigla, seus representantes se elegeram. Então, eu acredito num 2023 muito bom, porque esses deputados que se elegeram já deixaram uma marca aqui. Cito do deputado estadual que se elegeu federal, Valdir Kubalcini, só nesse ano passado, R$1.500.000. Recursos esses que nós buscamos aí junto com nossos colegas vereadores e mostramos nas urnas que os votos saíram. Então, nada mais justo que eles continuem nos ajudando. Eu sempre tenho dito que no meu primeiro mandato eu tinha vontade de fazer a renúncia, não se conseguia nada. E muitas das vezes a população cobrava, dizendo que os vereadores não faziam nada. Hoje todos os vereadores já mostraram a marca. E eu não tenho nenhuma dúvida de todos os vereadores que estão aqui nessa... Não seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Valdecir Schmaier. Próximo vereador. Lene Melo. Tem até 5 minutos, vereadora. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, minha amiga Gisele, Ledo, todos que estão aqui. Quero aproveitar o momento para parabenizar todos os servidores públicos da nossa Câmara Municipal, que amanhã é dia do servidor público, também todos os servidores municipais que fazem um excelente trabalho no nosso município. São mais de 600 servidores, ao todo no nosso município. Também aproveitar para parabenizar que no sábado é dia do nosso assessor legislativo, o Preto. Então, parabenizo pelo seu trabalho, Preto, pela sua amizade. Como já citado pelos nossos colegas vereadores, domingo é um grande dia, do dia de eleição. Esperamos que seja uma eleição pacífica, respeitosa, que se respeite a democracia e a escolha da maioria. E eu aqui, como os nobres colegas, pedem voto, com certeza eu peço voto ao Lula, ao 13, ao projeto que eu acredito, a um governo que respeite as mulheres, que respeite as minorias, que respeite os trabalhadores.
que respeite as nossas crianças, porque os números hoje indicam o maior índice de desnutrição dos últimos 14 anos, reflexo da fome do nosso país, reflexo da miséria. Não adianta o nosso país ser um celeiro no mundo e nós ter mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, eu defendo esse governo, peço voto para o Lula, peço voto para o 13. Em relação à corrupção, nós tivemos, nesse atual governo, um escândalo na educação, um escândalo na máfia, na compra de ônibus, que eu acredito que os nossos vereadores tenham acompanhado, um esquema com os pastores, onde hoje é vergonhoso usar-se a igreja. Nós somos um Estado laico, ensinamos a igreja, muitos usam a igreja para fazer politicagem. Então, o esquema da rachadinha, o esquema Queiroz, são vários relatos de corrupção. Por isso, eu peço voto ao Lula, peço voto ao 13, e que se respeite a nossa democracia e que na segunda-feira seja escolhido o nosso presidente. E acredito que seja Lula, que seja 13. Obrigado, vereadora Marilene de Mello. Próximo vereador? Vereador Poleto. Tem até 5 minutos, vereador. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os colegas vereadores, a imprensa, todo o público que nos acompanha pelas redes sociais. Que nem meu colega vereador Chimaia falou, a gente teve uma viagem a Florianópolis, recebido muito bem pelo deputado Rodrigo Minotto, que se elegeu pelo partido PDT, e pelo nosso deputado federal Cobalcini, que eu também trabalhei para ele. Vai ter muitas coisas boas que vai vir para o nosso município em 2023. Quero falar agora questão para domingo, pessoal. Como vocês podem ver, o partido do PDT está apoiando o Lula. Eu sou vereador do PDT, mas a minha consciência, eu vou votar certo, eu vou votar pelo que eu vejo que tem muito a crescer o nosso Brasil, seu orgulho para os países vizinhos que a gente tem. Então, o meu apoio é 100% para o Bolsonaro. Eu sou vereador do PDT, mas a minha visão política, hoje, eu falo por mim, falo pelo Poleto, vereador de Dionísio Cerqueira, o meu apoio ao Bolsonaro. E deixar muito claro para toda a população que está nos acompanhando, domingo é o dia mais importante, como meus outros colegas vereadores falaram. A gente tem que escolher um time certo, um time bom que venha representar todas as classes, o pobre, o rico, o médio, o branco, o preto. Então, eu acredito que o governo está bem, por tudo que foi passado, o governo do Bolsonaro, pela pandemia, que não foi só aqui no Brasil, foi em todo o mundo. Então, eu acredito que eu, como pai de família, tenho 3 meninos, quero o melhor para minhas filhas. Então, penso no futuro lá na frente. Eu acredito que nós temos que dar mais uma oportunidade para o Bolsonaro, que ele vem fazendo um bom trabalho. Mais 4 anos para ele, nada mais justo. Está com todos os líderes do governo, todos os governos, a maioria, os deputados federal e estadual, todos no lado do Bolsonaro. Então, é um grupo que vai dar certo. É um time que só tem a beneficiar toda a nossa população brasileira. E quero deixar bem claro aqui, pessoal, o voto da gente não tem preço, o voto da gente tem consequência. Pensem bem quem vocês vão votar. Então, o pessoal que não foi votar, venha escolher certa pessoa, respeito toda a opinião, quem vai votar para o Lula, quem vai votar para o Bolsonaro. Mas chegou a hora, pessoal, chegou a hora da verdade, chegou a hora da gente escolher a pessoa certa que vai representar nós, o povo brasileiro. Então, o pessoal que ficou em casa, não pôde vir votar, faça um esforço, venha votar, que é o dia mais importante. E vai ser um dia muito especial, que eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que o nosso governador, o Jorginho, vai ser o governador de Santa Catarina e o nosso presidente vai continuar sendo o Bolsonaro. Seria isso, presidente. Muito obrigado, vereador Diego Poleto. Acho que foram todos, né, vereador Chimaia? Então, não havendo mais ninguém, gostaria, então, de usar aqui meus 5 minutos, sem a prerrogativa de presidente, mais uma vez, saudar toda a população de Dionísio Cerqueira, o público presente. Acho que começar aqui saudando também a todos
os funcionários públicos, né, de Dionísio Cerqueira, em especial aos nossos colaboradores aqui da Câmara. Amanhã, dia 28, é comemorado o Dia do Funcionário Público, né? Então, agradecer aí por tudo que fazem por nós aqui na Câmara e também pedir desculpa por, às vezes, a gente está cobrando, está se exaltando, mas tenho certeza que a gente sempre quer fazer o melhor aqui por essa Casa de Leis. Aproveitar aqui um gancho, o vereador Valdecir Chimaia não quis falar antes no seu requerimento, mas nós tivemos uma reunião que antecedeu a sessão de hoje com o coronel Fábio, soldado Wagner e mais um representante da Polícia Militar. Eles vieram aqui pedir um auxílio para nós, para toda a Câmara. Então, eu gostaria de estar repassando aqui para todos os colegas vereadores, né? Temos até o dia 7 de novembro, então, para estarmos encaminhando o pedido para a Polícia Militar aqui de Dionísio Cerqueira. Como todo mundo sabe, aqui agora nós temos batalhão aqui em Dionísio Cerqueira, né? Então, eles vieram pedir um auxílio aqui. Amanhã, como eu já falei aqui, será ponto facultativo, a Câmara estará fechada, com a Prefeitura também. Então, o Fábio, nosso secretário, aí, o Bocão, participou junto comigo nessa reunião. A partir de segunda-feira, então, nós vamos estar fazendo os ofícios, né, individuais para nossos deputados, né? Então, eu quero deixar todos vocês cientes aqui. E também vamos fazer um pedido para toda a bancada do Oeste de Santa Catarina, os deputados que compõem a bancada do Oeste. Então, são vários pedidos que eles pediram, questão de armas, munição, viaturas. Então, depois a gente pode estar esmiuçando melhor isso daí. Então, apenas para levar o conhecimento de todos os colegas vereadores do que se tratou-se dessa reunião, então, com o coronel Fábio. Dizer também da viagem que tivemos, então, semana passada, como já foi antecedido aqui pelos meus colegas, né? Tivemos em visitas os deputados que nós ajudamos, o deputado Kubalkini, agora federal, o deputado Mauro de Nadal, né? Todos tiveram a oportunidade de falar com ele, agradeceram os votos, o deputado Mauro de Nadal, o deputado mais votado, né, aqui no município, com 1.497 votos. Né, o deputado Kubalkini também agradeceu, o deputado Gerri aí, enfim, toda a bancada do MDB aí foram deputados muito bem votados, que sempre tiveram uma boa representatividade e sempre um olhar especial aqui para Dionísio Cerqueira. Então, eles mandaram um abraço aqui para toda a população que os apoiou e colocando sempre à disposição seus gabinetes, né? Através de nós aí. Tem várias ações que eles ajudam, muitas ações que não aparecem, principalmente na área da saúde, encaminhamentos aí. Então, eles reforçaram e deixaram seus gabinetes à disposição. E sobre domingo, né? Domingo temos a festa da democracia, né? Temos o segundo turno das eleições. Então, aí acho que os colegas aí, todo mundo já falou. E importante, né? Quem não votou no primeiro turno, teve um grande índice de abstenção, a gente acredita que esse índice vai ser menor. Então, reforçar para que as pessoas vão votar, declarar aqui o meu apoio ao deputado, ao senador Jorginho Mello, que está no segundo turno, né, em Santa Catarina, e ao presidente Jair Bolsonaro. Então, dizer aqui que discordo do que alguns colegas, do que algumas pessoas falavam. Eu não vejo 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Aonde que estão esses dados? Aonde que estão esses números? Aqui em Dionísio Cerqueira, em Barracão, Bom Jesus, nós estamos com falta de mão de obra. Inclusive, hoje eu postei aqui no grupo do WhatsApp da Câmara que estão precisando de funcionários para trabalhar. Ontem, uma empresa precisava de 3 funcionários com urgência e não tem gente para trabalhar. O Auxílio Brasil, aí várias pessoas recebendo R$600. Quanto que recebiam na época do governo anterior? Motoristas recebendo o auxílio? Eu não vou citar aqui, mas eu vou, de uma forma bem objetiva aqui, os ex-ministros do governo anterior aqui, Palocci, Dirceu Genuíno, Vacari, Severo, Delúbio, Zelada, Paulo Roberto Costa, João Vacari, Ferrari, Paulo Bernardo, Cândido Vacarezza, Delcídio do Amaral, Pedro Barusco, André Vargas, Aldemir Bendini, Wagner Pinheiro, Otton Silva, todos presos. Lula, preso, descondenado. Dilma, impeachment. Haddad, segundo turno. Parabéns ao candidato Fernando Haddad, que está no segundo turno de São Paulo, o único que até então não foi preso. Agora eu vou falar aqui um pouquinho também, e vou nominar um a um. Ex-ministro do governo Bolsonaro, Damares, eleito senadora, Osmar Terra, eleito deputado federal, Sérgio Moro, eleito senador, Marcos Pontes, eleito senador,
Rogério Marinho, eleito senador. Tereza Cristina, eleito senadora. General Pazuello, deputado federal. Ricardo Salles, deputado federal. Marco Álvaro Antônio, deputado federal. Onyx Lorenzoni, segundo turno, do Rio Grande do Sul. Tarcísio de Freitas, segundo turno, de São Paulo. Então, as pessoas que não têm informação, é importante que vão atrás da informação. Olhem para as pessoas de um time e olhem para as pessoas de outro time. As lideranças que o governo Bolsonaro criou, algum foi preso, mesmo tendo a Suprema Corte e o STF contra, que vocês estão acompanhando dia a dia o que está acontecendo. Mas se roubaram 154 mil inserções antes de uma eleição, imagina o que vão fazer depois, para começar a conversa. Então eu quero aqui pedir para você que está nos assistindo, o voto para Jorginho Melo e para o presidente Jair Messias Bolsonaro no próximo domingo. Deus, pátria, família e liberdade. E não